A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos um texto da palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 54. A palavra do Senhor diz assim: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Glória a Deus. Esse texto, ele nos traz uma reflexão em relação ao momento, a qual estamos vivendo. E se nós formos colocar esse texto dentro do conceito, dentro do contexto, dentro do contexto a qual foi escrito ali na época de Jesus, Jesus ele se referia, se falava com aqueles homens, com os povos, a multidão que o seguia naquela época, porque ele mostrava que eles estavam muito preocupados com as coisas que eram o interesse deles. Eles estavam preocupados com a lavoura, eles viviam de plantações, da agricultura, e eles conheciam muito bem o tempo, eles sabiam quando era tempo de chuva, quando não viria chuva, quando estava quente, então eles apenas observando o tempo, o vento, todas essas coisas, eles sabiam distinguir, eles sabiam discernir o tempo, como estariam as condições para plantio, para colheita, para essas coisas. Mas o que chamava a atenção, Jesus estava querendo mostrar que as coisas espirituais, a presença do Filho de Deus ali no meio deles, eles não estavam percebendo. Apesar de todas as escrituras, os salmos, os profetas apontarem, mostrarem os sinais que da vinda dele, da primeira vinda dele à Terra, que Deus enviaria, o seu Filho enviaria o Salvador, o Messias. Eles conheciam a palavra, mas não estavam dando atenção, eles não estavam preocupados. Mesmo diante de todos os sinais, os milagres, tudo aquilo que Jesus fazia, muitas vezes muitos iam em busca de alguma coisa para aquele momento, mas não, eles estavam associando a presença de Jesus, que era verdadeiramente, que ele era o enviado de Deus, aquele que as Escrituras haviam prometido, que os profetas já haviam falado a respeito dele. E Jesus mostrava aquele povo: olha, como que vocês conseguem estar tão atento a essas coisas, saber discernir quando vai chover, quando não vai, mas vocês não conseguem discernir esse tempo. E essa pergunta de Jesus, ela ecoa, ela chega aos nossos tempos. Hoje, diante de tantas coisas que nós estamos vendo acontecer de uma forma cada vez mais intensa, e nós sabemos, porque as Escrituras estão aí em nossas mãos, todos podem ter acesso, pegar em todos os lugares que é fácil encontrar, principalmente aqui na nossa região, no nosso Brasil. Não digo para os que estão em alguns países onde é proibido, mas mesmo lá eles também têm conhecimento das promessas, eles têm conhecimento das coisas que estão para acontecer, das profecias para os finais dos tempos. E está tudo aí acontecendo, mas a maioria das pessoas estão desapercebidas. Não estão atentos ao que está acontecendo, não estão
atento à seriedade das coisas, não estão percebendo que nós também precisamos de ter uma atitude, tomar uma decisão. É tempo de tomarmos decisões, é tempo de nós fazermos escolhas, porque pode não dar mais tempo, pode a vinda do Senhor Jesus está para chegar, vai acontecer a qualquer momento. E quando nós observamos todas essas coisas, às vezes a gente fica meio preocupado, porque as pessoas não estão atentas, né, a esse momento, a seriedade desse momento. E sabemos que a situação vai ficar muito mais complicada. Quanto mais o tempo, os dias forem passando, muitas pessoas estão esperando melhoras, estão fazendo apostas, né, e que as coisas vão melhorar, que é isso, que é aquilo. Mas eles não estão prestando atenção no tempo que nós estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor também, ela nos mostra que lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ela vai dizer que o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, ele cega o entendimento de muitos, para que eles não vejam a luz do Evangelho, que é a manifestação da glória do Senhor Jesus. Então, eles acham que as pessoas não prestem atenção nas Escrituras, não prestem atenção nas pregações, não prestem atenção em nada que vem da parte de Deus. Que as pessoas fiquem ligadas apenas nas coisas desse mundo, nos entretenimentos, nos prazeres. E é o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 13, quando ele fala da porta larga, né, onde muitos vão por esse caminho, né, porque a porta é larga, né, o caminho também é espaçoso e muitos vão seguir por esse caminho. Mas esse caminho é o caminho da morte, é o caminho que leva as pessoas para cada vez mais ficar mais distante de Deus. E fala que o caminho da vida eterna, o caminho é apertado, que a porta é estreita, e esses poucos são os que encontram esse caminho, poucos são os que seguem por esse caminho. E uma das coisas que o inimigo ele tenta fazer com que as pessoas não venham ter essa consciência é da nossa condição pecaminosa. O Salmo 14 e também em Romanos, no capítulo 3, ali a partir do verso 10, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele olhando os homens, olhando a humanidade, ele buscava alguém, buscava um justo, mas ele não achou ninguém, não havia um justo sequer, que ninguém buscava Deus, ninguém, não havia um sequer. E em Romanos, nesse mesmo capítulo 3, no verso 23, vai dizer que todos, não diz alguns, não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é algo sério, porque a palavra de Deus ela nos diz lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, que os nossos pecados, que as nossas iniquidades, nos fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, porque Deus é santo e o homem é pecador. Então existe um problema muito sério,
Ou seja, o homem ele não pode ter comunhão com Deus devido ao seu estado, sua situação de pecado. O homem caído, pecador, não tem como se aproximar de um Deus que é santo. Existe um problema, mas também existe uma solução dada pelo próprio Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, é o texto áudio, né, da Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus diz que Deus ele amou o mundo, esse mundo cheio de problema pecaminoso. Deus amou esse homem, né, o mundo, de tal maneira que ele deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho para que seu Filho viesse ao mundo, fizesse a obra que o homem não tinha condição de fazer, que ele pagasse o preço que o homem não tinha condição de pagar, porque o salário do pecado é a morte. Então ele pagar o preço, ele pagou o preço por mim e por toda a humanidade, para que todo aquele que nele creia, aquele que eu receba, aquele que eu aceite, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas será que todos vão aceitar? Infelizmente não. E a palavra de Deus ela nos fala no Evangelho de João, esse capítulo 3, que altura mais ou menos pelo verso 36 por aí, e vai dizer que aquele que tem o Filho, que tem Jesus, esse tem a vida eterna. Mas aquele que não recebe, aquele que não aceita, aquele que não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. E isso é muito sério. Então, uma das coisas que o inimigo não quer que você saiba, que a humanidade saiba, justamente que existe esse problema do pecado da humanidade, mas que também existe uma solução, que essa solução está em Cristo Jesus. E é necessário que a gente alcance o perdão de Deus. E é isso que nesses últimos dias, de uma forma ainda mais intensa, que se faz mais necessário, o inimigo de uma forma mais intensa tenta fazer com que as pessoas se afastem dessa realidade, que as pessoas não busquem esse perdão, porque as pessoas não atentam para a sua condição de pecador. Nós somos pecadores, sim. E 1 João, no capítulo 1, no verso 9, no verso 8, perdão, ele vai dizer que todos nós cometemos pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O sangue dele na cruz, do Calvário derramado ali por nós, na cruz do Calvário, é o sangue que nos purifica. Por isso que Jesus disse lá em João, no capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, o único caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E que ninguém tem acesso ao Pai, que ninguém vai ao Pai, que ninguém tem comunhão com o Pai se não for através dele, do Senhor Jesus. Então, o inimigo faz de tudo para que você não tenha esse conhecimento, para que você não se preocupe com a condição da humanidade, condição do ser humano, de pecador que depende, que precisa desse perdão do Senhor Jesus. E os Jesus também nos ensinam algo também muito importante, muito sério. No livro esse mesmo livro de Lucas, esse evangelho escrito por Lucas, o Senhor Jesus escrito por Lucas, ali no capítulo
capítulo 7, ele nos fala que ele vai contar, ele conta uma história de uma mulher. Havia sido convidado por um fariseu para ir jantar, ele foi na casa desse fariseu, e ele chega uma mulher pecadora. E essa mulher pecadora, ela vem por trás de Jesus, ela se ajoelha, ela vem aos prantos, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e ela unge os pés de Jesus com um perfume raro, um perfume caro. E ali o dono daquela casa, o fariseu, lá o Simão, o fariseu, um dos príncipes, né, dos doutores da lei, um dos príncipes dos fariseus, ele, em seu pensamento, ele não abriu a boca, apenas ele pensou, falou, se isso aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso, pois ela é uma pecadora. A Bíblia não relata qual o pecado que ela cometeu, mas ele não sabia que ali diante dele estava o Filho de Deus, alguém que era Deus também e que conhece até os nossos pensamentos, mesmo que a gente não fale, ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração, ele conhece o nosso pensar, o nosso agir, ele conhece tudo. E ele conta uma parábola para aquele homem e fala, eu tenho algo a te falar. E o fariseu fala, então fala. Ele fala, um homem fez um empréstimo para 2 pessoas, emprestou ali 500 moedas de prata para um, 50 para o outro, e esses não tinham como pagar. E como esses não tinham como pagar, ele perdoou as dívidas daqueles 2. E Jesus pergunta para aquele fariseu, qual dos 2, depois dessa atitude, que vai amar mais esse homem? Ele falou, eu creio que seja aquele que foi mais perdoado, onde teve um perdão maior, tinha dívida maior. E Jesus falou, correto, você respondeu certo. Ele falou, essa mulher, ela teve seus pecados, que são muitos, os pecados foram perdoados, por isso ela ama muito. Porque aqueles que muito são perdoados, muito amam. Agora aqueles que não pouco são perdoados, que recebe pouco perdão, esse pouco ama. E o que nós podemos aprender com isso? E o inimigo não quer que nós saibamos disso, que nós vivamos isso. Porque quanto mais a gente busca o perdão da parte de Deus, quanto mais esse perdão nos é dado, nos concedido, mais nós nos envolvemos com as coisas de Deus, mais nós nos aproximamos de Deus, mais esse amor é revelado. Por isso que a palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso está lá em 1 João, capítulo 4, verso 19. O inimigo não quer que nós saibamos disso, que você saiba disso, que você viva isso, que você busque esse perdão, que você alcance esse amor pelas coisas de Deus, amor por Deus e pelas coisas de Deus, pela sua palavra, pelo seu ensinamento, pela tudo aquilo que vem de Deus, amor ao próximo, porque Deus, Ele é amor, e quem se aproxima de Deus, quem tem comunhão com Deus, naturalmente ama. E não é essa vontade do inimigo, porque ele não quer que ninguém, ele quer que ninguém, ele não quer que as pessoas alcancem, venham ao conhecimento da verdade. Mas é essa verdade que Jesus fala, que se você conhecereis a verdade, e essa verdade é que tem poder para te libertar. A verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Ele é a própria verdade. O inimigo quer que você tenha esse entendimento e que você busque o perdão de Deus, mas que também
E Jesus ele nos ensina isso em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 14, que se nós perdoarmos as ofensas que os homens nos fazem, nós seremos perdoados. Mas se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então, existe o perdão dado na cruz pelo pecado que nós carregamos, né? A nossa condenação que vem desde Adão, mas nós permanecemos ainda com a natureza pecaminosa, continuamos pecando, precisamos desse perdão ainda. Mas é necessário que essa lavagem, esse perdão diário, que nós precisamos receber da parte de Deus, que seja precedido também dos nossos perdão, que nós tenhamos condições também de ter um coração perdoador, né? Não guardando mágoa, não guardando rancor, não guardando ódio de nada nem de ninguém, mas sempre pronto a perdoar e buscar assim o perdão da parte de Deus nos nossos pecados, das nossas ofensas. Então, nesse tempo difícil, esses tempos que nós estamos vivendo, os últimos dias da igreja aqui na Terra, é tempo de tomarmos decisões, é tempo de atitudes, é tempo de nós nos aproximarmos de Deus, é tempo de nós renunciarmos a tudo aquilo que nos afasta de Deus. A palavra de Deus ela nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12, que todas as coisas são lícitas. Muita coisa que o mundo oferece e que não existe condenação no mundo para essas coisas. Mas só que essas coisas não convêm àqueles que andam no caminho do Senhor. Então nós precisamos ver a quem que nós temos que agradar, aos nossos desejos carnais ou fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 diz olha que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Precisamos buscar as coisas que vão nos edificar, nos dar crescimento espiritual. Deixar de lado tudo aquilo que nos distrai, que vem apenas para nos distrair, nos tirar a nossa atenção daquilo que verdadeiramente importa. Porque o tempo é curto. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e encontre a salvação, encontre o caminho da salvação. Esse caminho é Jesus. Então que Deus possa continuar falando no seu coração e fique atento, porque preste atenção no tempo que nós estamos vivendo. Fique atento. É chegada a hora de nos aproximarmos mais e mais do Senhor Jesus a cada dia, buscando o seu perdão, buscando o seu amor, buscando a sua graça, crendo na obra daquele que ele enviou, seu Filho amado, a obra que ele fez por mim, por você, por todos nós, pagando o preço dos nossos pecados, dando a sua vida na cruz, ressuscitando no terceiro dia, e hoje ele está à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo por nós. Que Deus continue falando no seu coração nessa noite. Sim, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que Deus nos concede de estarmos aqui já de madrugada e meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede de podermos, meu Pai, meditar, falar da Tua palavra, principalmente nesse momento, nesses tempos tão difíceis, tempos de pandemia, tempo onde a humanidade está cada vez se afastando mais e mais da Ti, Senhor. Tempo de frieza espiritual, um tempo de desamor.
mas é o tempo, meu Pai, da colheita, é o tempo que o Senhor, meu Pai, vai fazer a separação daqueles, meu Pai, que servem ao Senhor e daqueles que não servem. Pai, tenha misericórdia, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer mais e mais, nos abrindo nosso entendimento, meu Pai, abrindo nosso coração, para que possamos, meu Pai, receber a Tua palavra, Pai, e que possamos, meu Pai, buscar, meu Pai, o Senhor, enquanto o Senhor está perto, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Essa é a nossa oração nessa noite, meu Pai. Senhor, oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.